Estamos no ar, mais um episódio do nosso podcast Seminaristicamente Falando. Eu sou o seminarista Yuri e dou as boas-vindas a vocês que estão nos escutando. A paz aos meus irmãos aqui presentes. A paz, Luiz. A paz, Yuri. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Seminaristicamente Falando. E nesse dia a gente quer falar de um assunto assim que foi muito pedido nas nossas redes sociais. Qual será? E que os jovens estão assim o tempo todo nervosos para saber que assunto é esse. E o nosso tema desse dia, rufem os tambores... Discernimento! Aí, importante. E eu quero dar as boas-vindas pro nosso irmão Carlos Ébano. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, forte abraço a todos que estão nos escutando. É isso aí. E também hoje nós temos aqui o seminarista que foi muito pedido aqui no nosso podcast. Que estava na nossa primeira edição do nosso podcast. Nosso irmão Josué. Seja bem-vindo, Josué. De volta. Obrigado, Yuri, Carlos Ébano, Luiz. A paz de Cristo a todos aqueles que estão nos ouvindo. E espero que esse podcast possa ser tão proveitoso como os outros podcasts que já foram feitos aqui. Que tudo contribua para a maior glória de Deus e salvação das almas. Com certeza. E falar de discernimento, né? Pra gente começar a falar de discernimento, é importante a gente ir dizendo o que não é discernimento. Né? Depois o Luiz vai falar da origem etimológica, né, e tudo, mas o que a gente pode dizer que não é discernimento? Dá um exemplo aí pra gente, Ébano, do que a gente tira, assim, ó, descarta, ó. Fazer isso daqui não quer dizer que você está discernindo, não. Fazer isso daqui não quer dizer. O que a gente pode falar para esse povo, para esses jovens? Tantas dúvidas, tantos questionamentos. A galera também de mais idade, jovem há mais tempo, que está escutando a gente. O que a gente pode tirar, assim, ó, descartar? Né? Bom, tem as tentações, né? Tem gente que quer discernir entre o bem e o mal. É no discernimento, você está sendo tentado. Aí fica o convite de optar pelo bem. Pois né? De repente, escolher entre ir à praia ou participar da missa de manhã no domingo. Dominical? Né? Dominical, com certeza missa. Não, mas a pessoa vai à noite, tem como ir à noite, de repente, se ela chegar cedo, né? Se não ficar torrando até o final do dia. Às vezes tem trânsito, o pessoal voltando de Niterói, pode ir em Precisa Niterói. De discernimento. É melhor discernir bem. Isso aí. Mas falando melhor sobre o que é discernimento, Josué, por favor, né? Primeiras palavras sobre essa palavra que nesse mês vocacional tem sido tão falada, né, nas nossas paróquias, nossas comunidades. O discernimento é tratado como um dom do Espírito Santo no catecismo. O discernimento é uma virtude que nós devemos pedir a Deus para que nós possamos escolher entre duas coisas boas, como o Ébano falou. Se nós estamos tendo que escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa, isso não é discernimento, isso é uma tentação. E a gente é convidado a escolher o bem. O discernimento é você escolher entre duas coisas que são boas, mas que naquele momento específico da sua vida, uma delas é melhor para você, uma delas é aquilo que Deus deseja para você. Isso é o verdadeiro discernimento. E antes da gente continuar esse bate-papo com o Josué e com os nossos irmãos aqui, é importante lembrar para a galera que está nos escutando que essa palavra, ela tem na sua origem etimológica o significado que faz a gente de fato entender por que é tão importante o discernimento. Ela vem do latim discernere e significa colocar de parte, dividir, separar. Ou seja, quando você discerne sobre algo, você conhece pormenorizadamente, você conhece a fundo, você avalia os riscos, as circunstâncias. E é bom sempre lembrar que para haver discernimento é preciso haver duas escolhas, duas opções, uma escolha a ser feita e duas opções. Então, por exemplo, se eu não tenho dúvida que eu preciso rezar, né, quando eu acordo, não tem discernimento sobre isso, né? Por isso que o Ébano falava da tentação, né? Se no meu coração eu sinto que Deus me chama a uma vocação específica, eu já discerni isso no meu coração, não há mais discernimento, o dom do discernimento. Talvez é importante aí a gente equilibrar, né, com a vida dos santos e avaliar a nossa própria vida, né, Josué? Se é preciso fazer outras escolhas a partir daquela escolha fundamental, vocacional, que a gente já fez. E eu não sei o que você pensa sobre isso, o que vocês pensam sobre isso. Sim, nós, quando falamos dessa virtude, né, desse dom do discernimento, nós podemos falar do discernimento enquanto dom do Espírito Santo, podemos falar do discernimento dos espíritos, que é algo tão importante na espiritualidade católica e que foi tratado de maneira tão magistral
por Santo Inácio de Loyola. Podemos falar do discernimento vocacional. Então existem várias maneiras pela qual nós podemos falar assim do discernimento, e os santos, e foram aqueles que passaram por essas diferentes etapas de discernimento, eles são nossos modelos nessa caminhada, né? Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, por exemplo, a conversão de São Paulo, Atos capítulo 9, quando ele cai do cavalo e quando ele fica no chão, cego, e não sabe mais o que fazer, ele faz uma pergunta muito importante para Nosso Senhor. Atos capítulo 9, versículo 6. Senhor, que queres que eu faça? Então, essa é a pergunta fundamental de uma pessoa que está discernindo alguma coisa. Senhor, o que queres que eu faça? Então, o mais importante não é o que eu quero fazer, mas o que Deus deseja que eu faça. Claro que Deus respeita a nossa liberdade. Por isso a gente precisa rezar para discernir bem, porque se a gente quiser fazer algo sem oração, sem discernimento, quiser fazer algo por conta própria, Deus vai deixar, porque Ele respeita a liberdade humana. Você falando agora me lembrava que algumas vezes eu escuto assim, mas eu tinha certeza que deveria fazer isso. Mas me parece que não é só uma certeza, né? Às vezes as pessoas estão muito firmes nas suas decisões, até São Paulo estava indo muito firme perseguir os cristãos, estava muito certo daquilo que ele queria, que era condenar, perseguir, matar todos aqueles que acreditavam nessa seita. Na cabeça dele era uma seita judaica, o cristianismo era uma seita judaica. Verdade. São Paulo era bastante destruído, né? Não era nenhum ignorante, né? Não era. Mas não bastava certeza, tinha que ter algo a mais, né? Às vezes tem que ter algo a mais na vida, que é certeza, né? Nós temos aqui uma pergunta que na verdade foi de um telespectador. Gostei dessa palavra. Eu esperei minha vida inteira pra usar essa palavra. Na verdade, um bom ouvinte que mandou assim, não vou dizer o nome, e diz assim: sou jovem, tenho 25 anos, faço administração, namoro há 3 anos e há algum tempo sinto-me atraído pelo serviço do altar. Como saber se Deus me quer padre? E aí, galera? O que fazer? Primeiramente, né, eu recomendo para esse jovem, né, que está namorando aí, primeiro de tudo, vai conversar com o seu padre, né? Ou melhor, antes disso, né, vai conversar com o Senhor, né? Né, aprofunde-se na vida de oração, de fato, porque a oração vai ajudando a gente nesse início do processo vocacional, né? Porque todos nós, né, assim como cada fiel cristão, nós aqui que estamos no seminário, estamos também em discernimento, e a oração é ponto essencial. Além disso, né, outra dica que eu dou é vá conversar com seu pároco, porque certamente ele já pôde aconselhar outras pessoas. Eu vejo pelos párocos que me acompanham desde o início do seminário, né, que eles certamente têm muito mais experiência para lidar com o discernimento do que eu mesmo, né? Então, para esse ouvinte aí, a primeira dica que eu dou é essa: fale com o Senhor, né, e depois fale com o seu pároco, abra o coração. De fato, muita gente não procura o seu pároco para bater um bom papo, né? Fazer uma conversa, né? Não necessariamente para discernir algo sério, assim, nossa, será que eu tenho que terminar o meu namoro? Não, de fato, para abrir o coração, né? De tantas lutas que a gente tem, tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantas certezas, como o Ébano falava agora há pouco, tantas certezas que nós temos, e por muitas vezes é preciso que nós caiamos do cavalo, né? A gente saia de cima do cavalo para podermos compreender o que queres que eu faça, fazer essa pergunta para o Senhor. Mas aí, diz vocês, o que vocês acham que a gente pode aconselhar ele também, além, né, dessa dica inicial aí? Você falava muito bem, rezar e buscar ajuda. Isso aí em todos os momentos, né? Mas eu diria para ele também ter calma. Às vezes o jovem quer uma decisão para amanhã. Nossa, então, verdade. Para ontem, amanhã. Não é amanhã, é para ontem, né? Não, eu vou falar com meu padre que eu quero ser padre. Não é isso. Você tem que falar, tem que abrir seu coração. Aliás, obrigado, né, por você ter aberto seu coração nessa pergunta, né? Então, você tem que abrir seu coração e mostrar o que está passando contigo. E com tranquilidade, ver cada ponto, cada nuance e se descobrindo em Deus. Aí dá certo. Interessante, que eu acho legal assim para iluminar o nosso bate-papo. Então, são 3 pistas que a gente pode usar de maneira geral para o nosso discernimento. A primeira delas é a oração, como já bem disse o Yuri, estar em contato com o Senhor, porque na oração a gente tem essa escuta. É uma escuta profética daquilo que Deus quer e espera de nós. Exatamente. Também é muito importante no nosso discernimento, eu diria que a segunda pista, a segunda dica, é olhar para a nossa história. Às vezes a gente não consegue ver nenhum sinal na oração, mas Deus, ao longo da nossa história, vai dando pequenos sinais. Por exemplo, quando eu pensei em ser padre, eu já tinha por volta de 15, 16 anos, eu estava numa dúvida danada se de fato
isso seria algo concreto para minha vida, concretizado. E aí eu lembro que um padre disse assim, olha para sua história e tenta ver os momentos que Deus talvez tenha te chamado. E aí eu fui recapitulando minha história lá com 11, 12 anos, quando eu fiz a primeira comunhão, eu via aquele amor, aquele carinho por Jesus Eucarístico, sabe? De querer ir à missa sempre. Depois, voltando um pouquinho mais atrás, né? Quando eu era pequeno, minha mãe que diz, eu brincava de celebrar a missa em casa. Olha então, aí, todos esses sinais. Minha mãe que me conta depois, né? Quando ela saía, depois eu preparava assim pão, né? Preparava lá um suco de uva, eu arrumava a mesa. Então, esses pequenos sinais, é claro que são sinais, eles nos ajudam a olhar a nossa história como um todo, porque Deus fala também nos acontecimentos. E a terceira dica, eu diria que é assim, muito importante, é a gente ponderar os nossos talentos e confiá-los ao Senhor. Porque todos nós aqui temos talentos, temos habilidades naturais, temos aptidões que são nossas, só nossas. E a gente, diante de um chamado vocacional, diante de uma escolha que a gente tem a fazer, é muito importante a gente olhar para os nossos talentos e ver, será, Senhor, que eu vou conseguir construir essa casa até o fim? Então é sentar, né, e fazer os cálculos e confiar que o Senhor também vai prover o necessário, né? Para sintetizar tudo que os nossos irmãos aqui falaram, enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando de uma frase de Santo Afonso, que ele diz que 3 coisas são necessárias para discernir uma vocação, qualquer que seja: tempo, oração e aconselhamento. Foi exatamente o que vocês disseram. Então, a calma, o abrir o coração com o padre, o olhar os sinais na própria história, tudo isso pode ser resumido nessas 3 palavras, segundo Santo Afonso. A oração, que é o que queres que eu faça, Senhor. O aconselhamento, que foi como Nosso Senhor, ele disse para São Paulo, quando São Paulo perguntou para ele o que queres que eu faça, nesse mesmo versículo, Atos 9:6, Nosso Senhor fala, vai até uma casa que ele vai ser dito o que vão te dizer. Deus enviou Ananias até ele para aconselhá-lo. E o tempo, porque com o tempo Deus vai mostrando os sinais daquilo que Ele quer na nossa vida. Então essas são as 3 coisas essenciais para quem quer discernir a sua vocação, não só o discernimento vocacional, mas sobretudo para o discernimento vocacional, esse é o necessário. Exatamente, não só para o discernimento vocacional, porque muitas pessoas pensam que a gente está falando aqui de discernimento só por conta da nossa caminhada vocacional, né? A gente já mostrou que o discernimento é para a caminhada de todo cristão, né? Eu vejo quantas graças eu tive, né, no período que eu ainda não estava no seminário e nem queria vir para o seminário, né? Eu namorava e tinha um acompanhamento espiritual, né? Se você tem a graça de fazer o acompanhamento espiritual, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. A direção espiritual, o acompanhamento espiritual é de talvez um fiel cristão, né? Um fiel cristão mais instruído do que nós, um sacerdote, um diácono, alguém que possa de fato te ajudar na caminhada, né? Ser como aquele irmão que vai te ajudar no discernimento da sua vida, seja para tomar decisões no seu trabalho, seja para tomar decisões na sua família, seja para tomar decisões, né, no seu relacionamento, porque de fato nós, sozinhos, temos muito mais dificuldade de fazer o discernimento com Deus, né, do que tendo o auxílio de algum irmão, né, de fato, de alguém que possa de fato ser esse canal de graça também para cada um de nós. E aí entra um outro tipo de discernimento também, que o discernimento vocacional é uma forma, e existe aquilo que Santo Inácio chamava de discernimento dos espíritos. Saber quando nós temos o desejo de fazer alguma coisa, quando queremos fazer algo, quando é que é o Espírito de Deus, quando é o nosso espírito, o espírito do homem, e quando é o espírito maligno, porque tem essa terceira possibilidade. Então, quando nós estamos diante de boas escolhas, mas qual é a melhor escolha para mim? O que Deus quer que eu faça ali naquele momento? Às vezes a gente está inclinado a fazer uma coisa, mas não é a vontade de Deus, não é o Espírito de Deus que nos inclina a isso, é porque a gente quer. Às vezes é o espírito maligno, é uma tentação que diante de 2 coisas boas, ele pode fazer com que a gente queira escolher o que não é bom pra gente naquele momento. E existe o discernimento do Espírito que nos faz ver que é o Espírito de Deus, que nos pede para fazer determinada coisa. Então, por isso, e serve a mesma dica: tempo, oração e aconselhamento, para discernir quando é Deus que está nos pedindo determinada coisa, quando nós estamos querendo fazer por nossa própria conta, ou quando é um maligno que está tentando nos levar para isso, para que a gente possa depois se arrepender e nos afastar do caminho do Senhor. Então, sempre aconselhamento, oração e tempo para poder discernir. Agora, é muito importante lembrar para quem está escutando a gente, para quem acompanha o nosso podcast, que o discernimento, ele não é uma escusa a gente fugir da vontade de Deus, porque
quantas pessoas a gente já encontrou na nossa experiência pastoral, né? Sobretudo jovens, que às vezes ali estão enrolando no namoro, estão enrolando nessa vida solteira, estão enrolando às vezes para entrar numa faculdade, estão esperando, eu não sei o que estão esperando, né? Estão enrolando às vezes sem emprego. Gente. Porque estão, vou esperar no Senhor, esperando no Senhor, né? Tô discernindo o que é melhor, né? E a gente às vezes acaba usando o nosso medo como uma desculpa, né? O discernimento como uma desculpa para o nosso medo, na verdade, né? Para nossa falta de confiança no Senhor. E isso também é pecaminoso, no sentido que isso nos afasta do caminho de Deus. Então, assim, se você está escutando a gente, você é jovem, você já sentiu no seu coração algum sinal de discernimento, tenha confiança, né, de que Deus está contigo, Deus está do seu lado, né? Exatamente. Porque a gente fala assim, meu Deus, pode ser o demônio. Sim, mas pode ser Deus, né? Te chamando. Né? Eu acabei de lembrar de um episódio que eu estava assistindo daquela série, os jovens de repente estão assistindo já, The Chosen, né? Uma galera tá assistindo, e eu via no seriado, né, eles fizeram uma representação de Nicodemos, né, que depois de ter ouvido falar de Jesus, queria conhecer Jesus, teve um encontro com Jesus, fez todos aqueles questionamentos que a gente vê no Evangelho de São João, né, e o seriado teve o cuidado de mostrar uma cena em que Nicodemos, né, deixava de seguir o Senhor. Né, ele tendo descoberto tudo, né, ele tendo ouvido Jesus, ele tendo falado com Jesus, tendo conhecido, né, por onde Jesus andava, Jesus tendo revelado tão belas coisas como ele revelou a Nicodemos. Nicodemos, infelizmente, né, por medo, por receio, por preocupações, acabou não seguindo o Senhor. É claro que o enredo que a história coloca não necessariamente é canônico, né? Não está lá na Sagrada Escritura, mas leva um pouco a nós refletirmos sobre a nossa própria vida. Eu lembro que uma das frases que eu disse à minha família quando eu vinha para o seminário se eu não tentar, se eu não fizer essa escolha nesse momento, com todas as dificuldades que possam acontecer, eu não sei se eu serei verdadeiramente feliz. Porque sempre fica aquela dúvida, será que eu deveria ter feito? Será que é assim mesmo? É assim que Deus quer? Né? E isso vai perdurar, vai continuar na nossa vida. Né? Nós que estamos no seminário não temos a certeza de ser padres. Nós temos, Josué? Não temos a certeza de ser padres. Né? Alguns de nós recebendo ministérios, alguns de nós sendo admitidos às ordens sacras, alguns outros mais próximos da ordenação diaconal, não é mesmo, Eva? Isso aí. É isso aí. E, de fato, continuamos discernindo a vontade de Deus, porque mesmo na vocação sacerdotal, pasmem, quantos padres aí, né, que estão cuidando das suas comunidades, estão em missão, quantos padres que estão discernindo a vontade de Deus, talvez para ir para uma outra missão, para estar atuando dentro da sua espiritualidade, com uma outra frente de acompanhamento, né, de novos estudos, novos desafios. E assim é a vida de cada um de nós, assim é a vida do cristão, né, discernindo a vontade de Deus, seja a qual vocação nós formos chamados, em qual vocação nós formos chamados. E a gente tem um convite, antes da gente, né, dar continuidade à conversa que está muito boa, né, a gente vai fazer daqui a pouco, né, nossa oração, a gente vai encerrar com a nossa oração, mas eu quero fazer um convite para você que quiser mandar mensagem para nós, né, participar, dar alguma dica, dar o seu testemunho, quiser falar conosco, ou então se tornar benfeitor da nossa casa. Tem o nosso WhatsApp que a gente sempre fala, hein? 985210225, DDD 21 985210225. Você pode mandar dicas pro podcast, você pode fazer perguntas, você pode pedir para fazer parte da família dos benfeitores do seminário. E também a gente tem um convite especial para a galera que está aí no YouTube, não é mesmo, irmãos? Isso mesmo, galera. Quem já acompanha o nosso podcast sabe que o Seminário São José não fica parado nas redes sociais. Então, se você ainda não seguiu a gente lá no YouTube, não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, Seminário São José RJ. Também nos siga no nosso @ no Instagram, Seminário São José RJ, e também no Facebook, Seminário São José. Então, você que ainda não seguiu a gente nas redes sociais, por favor, ajude a gente, assista os nossos vídeos, os nossos vídeos, assim, são vídeos, alguns testemunhais, outros falando sobre o dia a dia do seminarista, outros institucionais. Então, acompanhe o nosso canal no YouTube, que também está imperdível o conteúdo, né, Ébano? É isso mesmo. Eu queria fazer um último convite para os jovens, adultos e todos viverem a novidade do Senhor, viverem a alegria do Evangelho. O Evangelho é Jesus que passa em nosso meio e nos surpreende.
Então, muitas vezes a gente vai ter que discernir entre o que a gente planejou e o novo de Deus. Quero conhecer teus planos. É o É isso novo. aí. Então se abra ao novo, você em casa, com a sua família. Se abra ao novo, você no seu trabalho. Amém. Você na igreja, nos novos planos pastorais, novas ações pastorais. Enfim, se abra a Vale a Deus. pena, não vale? Vale a pena. Vale muito a pena. Deus não cessa de ser uma novidade, né? O tempo todo Isso aí. nos surpreendendo. Josué, Glória o que a você Deus. tem assim a dizer pro pessoal que está nos ouvindo sobre esta mensagem de hoje? Quando nós já temos diante de nós, claro, aquilo que Deus quer, temos duas opções a fazer. Nós podemos fazer como o jovem rico, que discerniu sua vocação com o próprio Cristo. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Segue os mandamentos. Mas isso eu já faço. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo e me segue. E a Sagrada Escritura diz em Mateus 19 que ele vai embora triste. Discerniu a própria vocação com o nosso Senhor, mas não quis levar adiante aquilo que ele viu que era claro que Deus queria dele. Existe essa opção. Nós, infelizmente, temos esse poder de sabotar o que Deus quer para nós. Mas existe também a outra opção, fazer como a Santíssima Virgem, como está no Evangelho de São Lucas, no 1º capítulo, quando foi revelado para ela o plano que Deus tinha para a salvação da humanidade, o papel que ela ia desempenhar neste plano, ela respondeu: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então temos essas duas opções, ou ir embora triste diante do chamado do Senhor, ou responder com resolução: eis aqui o escravo, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o que nós podemos fazer. Peçamos então a intercessão da Santíssima Virgem sempre, para que possamos aceitar aquilo que Deus desejou para nós, aquilo que na oração nós podemos discernir que era a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Yuri, quer falar alguma coisa para os nossos Eu ouvintes? quero só dizer que vale muito a pena fazer a vontade de Deus. E é isso. Obrigado por estarem escutando o nosso podcast, né? Vocês aí acompanhem, recomendem, compartilhem todos os episódios que vocês receberem aí, ó. Não deixa de compartilhar não, tá bom? Vamos agora fazer a nossa oração. E hoje uma oração especial pedindo a Deus discernimento com Santo Tomás de Aquino. Nosso irmão Josué fará a oração para nós. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Amém. E nós nos vemos no próximo episódio do nosso podcast Seminaristicamente falando.